Em 10 de dezembro de 1968, o Santos de Pelé vencia o Vasco no Rio de Janeiro por 2-1 e conquistava o seu 6º título de Campeonato Brasileiro. O que, obviamente, ninguém sabia é que o Santos viveria um jejum de 34 anos sem conquistar o título nacional. Até foi vice 2 vezes nas décadas de 80 e 90. Mas só no início dos anos 2000 que o Santos voltaria a conquistar a taça mais importante do país. É inegável que o Santos de Pelé foi o esquadrão mais forte de uma equipe brasileira. Foi até reconhecido pela FIFA como o maior time sul-americano do século XX. Muitos contestam os títulos brasileiros daquela época. Não só do Santos, mas também de outras equipes, é claro. Porque a disputa era mais curta e com menos participantes. Isso se dava pelo fato de que somente os campeões estaduais disputavam o Campeonato Brasileiro. Mas a própria CBF já reconheceu os títulos brasileiros daquela época como títulos oficiais de campeonatos brasileiros. O Santos foi campeão brasileiro na década de 60, nos anos de 1961, 62, 63, 64, 65 e 1968. Sendo que os títulos de 63, 64 e 65 foram conquistados de forma invicta. Depois do fim da era Pelé, aconteceu o que muitos achavam que realmente iria acontecer. O Santos não conseguiu se manter no topo. Como eu já adiantei, o Santos só voltou a ser campeão brasileiro em 2002. E nesse período entre 68 e 2002, o Santos até conquistou alguns títulos. Os campeonatos estaduais de 1978 e 1984, o torneio Rio-São Paulo em 97 e a Copa Conmebol em 1998. Mas o que todos queriam, todos estavam esperando, era por um título brasileiro. E o Santos até bateu na trave por 2 vezes nesse período. Foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, em 1983 e em 95. Em 83, tentou bater de frente com o fortíssimo Flamengo de Zico, mas após vencer o primeiro jogo no Morumbi por 2-1, acabou perdendo a partida da volta no Maracanã por 3-0 e ficou com o vice. Em 95, após uma épica virada contra o Fluminense na semifinal, história que eu já contei aqui no canal, o Santos acabou perdendo a final do Campeonato Brasileiro para o Botafogo de Túlio Maravilha. É bem verdade que com uma arbitragem polêmica. O santista só voltaria a sorrir novamente em 2002, naquele que foi o último campeonato brasileiro a ser disputado no sistema de mata-mata. Após um início de ano ruim e 4 meses sem partidas oficiais, Emerson Leão foi contratado para comandar o Santos. Após uma série de amistosos, Emerson Leão decidiu confiar em 2 garotos franzinos e até então desconhecidos, Diego e Robinho. Naquele Brasileirão, o Santos não fez uma primeira fase brilhante e acabou se classificando na 8ª colocação, última posição possível para ir para a fase mata-mata. Logo nas quartas de final, enfrentou um forte e favorito São Paulo. Mas o Santos não tomou conhecimento do time da capital e venceu os 2 jogos, na Vila Belmiro por 3-1 e no Morumbi de virada por 2-1. Na semifinal, o Santos enfrentou o Grêmio e após uma brilhante vitória por 3-0 na Vila Belmiro, perdeu a segunda partida em Porto Alegre por 1-0 e mesmo assim avançou para a final. O adversário da final seria o temido Corinthians, dos campeões mundiais Vampeta e Ricardinho. Mas a molecada tinha muita personalidade. E o Santos foi campeão brasileiro ganhando as 2 partidas contra o Corinthians. 2 partidas que foram disputadas no Morumbi. O Santos venceu por 2-0 e por 3-2. 34 anos depois, o time da Vila voltava a ser campeão brasileiro.
Mas a festa não parou por aí. Chegamos então no ano de 2004 e o Santos era favorito para conquistar todos os títulos que ia disputar, pois tinha um time reforçado dos anos anteriores e era o atual vice-campeão brasileiro e da Libertadores de 2003. Só que em campo a história foi outra e o começo daquela temporada foi muito ruim, com o Santos sendo eliminado precocemente da Copa do Brasil e do Campeonato Estadual, e tomando uma goleada por 4-2 para a LDU no Equador na fase oitavas de final da Libertadores. O que fez o técnico Emerson Leão se demitir do cargo de treinador, após essa derrota para a LDU. Para o seu lugar foi contratado Vanderlei Luxemburgo para a continuidade da temporada. O que não faltou naquele Brasileirão de 2004 para o Santos foi emoção e contratempos. O Santos sofreu duras punições do STJD e terminou o campeonato jogando em São José do Rio Preto. E até a mãe do atacante Robinho foi sequestrada naquele ano. Disputando nariz a nariz com o Atlético Paranaense de Lever Coupe, o Santos conseguiu tomar a liderança do Brasileirão na penúltima rodada. Na última rodada venceu o Vasco por 2-1 e confirmou o bicampeonato brasileiro, que foi o oitavo título brasileiro da história do Santos. Assim como na década de 60, o Santos do início dos anos 2000 encantava com um futebol ofensivo e envolvente, e trouxe de volta aos santistas os dias de glória.